Gente, boa noite. Tô na dívida aí, tá? De mais um evangelho. Mas vamos lá. O evangelho que me tocou, que me trouxe uma visão nova, tá lá em Marcos. É aquela passagem onde Herodes, né? Era aniversário de Herodes e ele deu um banquete para os convidados, para grandes convidados, para os nobres da Galileia. E aí entrou a filha de Herodíades, né? E começou a dançar. E ela agradou muito a Herodes e aos convidados de Herodes. O rei então perguntou para ela o que ela queria de... Me pede aquilo que você quiser. E jurou para ela que tudo que ela pedisse ele ia atender, inclusive metade do reino dele. Ela foi e perguntou para quem? Para a mãe dela. O que eu vou pedir? O que a mãe respondeu? Você pede a cabeça de João Batista. Voltando logo para junto do rei, né? Ela falou, eu quero a cabeça de João Batista. E o rei, ele ficou triste. E aí depois eu vou falar por que ele ficou triste. Ele ficou triste, mas por causa do juramento feito ele jurou perante aos convidados que o que ela pedisse, ele atenderia. Mas o que ele fez? Ele enviou um guarda com a ordem de trazer a cabeça do João Batista. O guarda foi, decapitou, a gente sabe, e levou. Quando os discípulos de João ficaram sabendo disso, foram lá, pegaram o corpo de João Batista e colocaram no seu corpo. Duas coisas importantes aqui. Eu tinha visto uma, agora lendo devagar com vocês eu vi outra. Essa menina, ela era mais nova, a filha de Herodíades. E para quem que ela foi perguntar o que era para pedir? Para a mãe. Olha a importância da figura materna, do que a gente fala para os nossos filhos, dos conselhos que a gente dá, da nossa fala, da nossa instrução e principalmente do nosso exemplo. Comecem a perceber como que as decisões importantes da vida da gente estão na maioria das vezes atreladas a conversas que a gente tem com a mãe ou com uma figura que possa representar a função materna, tá? Que não precisa ser a mãe, pode ser uma tia, pode ser inclusive uma amiga, talvez, aí, né? Mas dentro do núcleo familiar, vamos pensar sendo uma tia, então vamos refletir, principalmente a gente que é mãe. Segunda coisa é o seguinte, Herodes, ele era em tudo o oposto de João, a gente sabe. Mas, apesar dele ser o oposto de João, ele acreditava que João estava certo, que João era uma pessoa justa e certa. Por isso que o próprio evangelho fala o quê? Que ele ficou triste. E por que ele ficou triste? Aí eu anotei aqui o chamado para mim. Porque no impulso, né, na impulsividade da festa, ele jurou para a menina o quê? Que eu vou te dar até metade do meu reino, igual a gente sai jurando, prometendo certas coisas que a gente não vai dar conta de cumprir. E isso chama-se o quê? Impulsividade. Então, o meu chamado para esse evangelho é a função materna, o que nós temos aconselhado os nossos filhos, como que nós estamos tratando disso. E o segundo chamado é a nossa impulsividade em prometer ou às vezes em querer bancar certas escolhas que nós não vamos dar conta. Ele ficou triste, mas ele teve que cumprir. E ele sabia que Herodes era o quê? Era justo, aqui, olha, ele era justo e honesto. E ele não queria matá-lo. Ele não queria. Olha a importância da gente pensar para falar e pensar mais ainda para fazer.
e pensar para falar, porque tem um outro evangelho aqui que isso está muito claro também. E a gente vai refletir sobre ele um outro dia, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Compartilhem se gostaram, tá?